Está começando agora o 5º episódio do Ask Pedro Q. E nesse episódio eu vou falar sobre 3 assuntos muito legais. Todo episódio eu tô falando de um assunto legal, né? Né, Dudu? Bom, então a gente vai falar sobre inovação, vamos falar sobre quando o cliente tem sempre razão e a gente vai falar também sobre validação de ideias de negócios. Então é isso, roda a vinheta e vamos lá. Relaxa, tá tudo certo. Pedro Quintanilha. Então é isso, estamos aqui para o nosso 5º episódio do Ask Pedro Q. E a nossa primeira pergunta de hoje é uma pergunta de uma pessoa que já acompanha a gente, inclusive já prestou serviços para a gente, né? Em alguns projetos que a gente tem, ela ainda presta serviços para a gente, que é a Gabriele Ferreira. A Gabriele pergunta assim, bota a pergunta dela na tela só, beleza? Show. Parabéns, Pedro, está incrível. Muitos clientes chegam crus para nós, mas já com um preconceito na mente, ou seja, com uma estratégia criada. No entanto, com o know-how na área, você sabe que aquilo que ele quer aplicar não vai funcionar. Você explica, prova com cases e mesmo assim ele não aceita. Cliente tem sempre razão? Você atende mesmo não concordando ou dispensa o serviço? Então, o Gabriel fez 2 perguntas aí, né? Cliente tem sempre razão? Primeira coisa, Gabriel, antes de responder essa pergunta é o seguinte. Quando você fala assim, ele já chega com preconceito na mente, você sabe que a estratégia não vai dar certo e tal, e você prova e mesmo assim ele não aceita, pra mim já de cara esse não é um bom cliente. Tá? Se o cara está te contratando porque ele reconhece que você tem habilidade que podem solucionar o problema dele e ele não quer te ouvir, para mim isso daí já é um sinal vermelho em relação ao tipo de cliente que você está atraindo. Tá? E essa relação de o cliente tem sempre razão. Olha, eu acredito que o cliente tem sempre razão até o momento em que ele deixa de ter a razão. O que isso significa? Isso significa que a gente precisa, quando está atendendo um cliente, a gente precisa se doar por ele, a gente precisa ouvi-lo, a gente precisa considerar o que ele está falando e inclusive considerar as limitações dele, porque às vezes ele não está alcançando o teu nível de proficiência, ele não está alcançando às vezes aquilo que você tem na tua mente, entende? Só que tem um ponto em que, no final das contas, o que vai acontecer é que você que decide, entendeu? É você quem decide. Se você está com um cliente, esse cliente é um mau cliente, no final do dia, quem escolheu mal esse cliente foi você. Então, colocar a desculpa de que o cliente é ruim no cliente é péssimo. Porque, na prática, é você quem escolhe o seu cliente. Tá? Então, se você escolheu trabalhar com ele, você precisa assumir a responsabilidade dos danos que aquele cliente tem. Um outro ponto também está relacionado à expectativa. Tá? Porque, normalmente, quando a pessoa quer vender um serviço, ela acaba gerando uma expectativa no outro e não considera a expectativa que ela gerou. E, às vezes, ela não consegue entregar aquela expectativa que ela gerou. E aí aquilo acaba se tornando um mau cliente, porque você gerou a expectativa. Então, fazer com que o cara entenda o que você está vendendo é fundamental. O que de fato você vende, entendeu? Fazer ele entender isso é uma saída importante. Agora, você atende mesmo não concordando com o cliente? Nesse caso, né, e nesse seu caso, né, que você falou, o cara, a gente prova com case, mas ele não aceita e tal. Não atendo. A resposta é bem curta e grossa, assim, né? Simples e objetiva, né? Não atendo, porque se o cliente acha que ele sabe fazer melhor do que eu,
que ele faça sozinho. Não precisa de mim para isso. Então por que eu vou atender ele? Não faz sentido eu atender um cliente que acha que sabe fazer melhor do que eu naquilo que ele está me contratando, entendeu? Não faz sentido. É a minha opinião. Beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda pergunta. Essa pergunta é de um amigo meu, o Léo Alvarenga, do Não Tem Ideia. Dudu, fecha a porta ali, por favor. Esse barulho da rua aí é brabo. Um carro passando, sei lá, moto. Nem sei se está pegando, mas é meio complicado aí, né? Pergunta do Léo Alvarenga. Nossa segunda pergunta é a pergunta do Léo Alvarenga, um amigo meu do Não Tem Ideia. E ele perguntou assim, vamos lá. Boa! Esque Pedro Q. Fala sobre algumas formas de validação de ideias. Léo, cara, existem várias formas da gente validar uma ideia. Para quem não entende muito bem essa dinâmica, né, do que é validar uma ideia, o que significa isso, é o seguinte, validar uma ideia fala de testar, de saber se aquela sua ideia ela é válida, ela funciona, né? E normalmente quando a gente tem um novo empreendimento na mão, algum projeto, alguma coisa que a gente quer transformar num negócio, um produto, alguma coisa do tipo, a minha recomendação e a recomendação de grandes nomes do empreendedorismo da atualidade é o seguinte, é que você teste essa ideia antes de você produzir ela de fato, antes de você investir grana nisso. Isso vai até um pouco contra aquele plano de marketing que o Kotler ensina, onde você tinha que produzir tudo, né, o produto e tal, e no final lançar no mercado e aí ver no que dá. Né? E isso vem, essa onda, né, e essa dinâmica, ela vem muito da questão baseada no toyotismo, tá? Que foi uma medida com que os japoneses da Toyota eles conseguiam fazer um método de produção em que eles puxavam e o push e alguma coisa que eu me esqueci. E o seguinte, né? Em tese, funciona da seguinte forma, você constrói primeiro, mede depois, aprende com aquilo e constrói em ciclos, né? Isso é um material para você estudar sobre isso, deixa eu ver se tem aqui, tá lá no canto, acho que a câmera não tá pegando, é o Startup Enxuta, do Eric Rice, tá? O Lean Startup, ele fala muito dessa metodologia, que é uma metodologia baseada numa ferramenta de administração também chamada PDCA, Plan, Do, Check, Action, tá? Que, em última instância, é construir, medir e aprender, né? Tudo aquilo que você faz, você constrói, mede, aprende. E com isso você vai conseguindo criar ciclos virtuosos de crescimento a partir dos feedbacks, ou seja, das respostas que você recebe do mercado. Então, a validação, ela entra dentro desse processo. Você constrói alguma coisa, valida, ou seja, testa, põe para jogo, e aí vê a resposta das pessoas em relação àquilo, melhora aquilo que você fez e vai para um próximo passo. Então, existem N formas de você validar um produto, uma ideia, alguma coisa assim, e algumas delas são entrevistas, são criar um protótipo e tentar vender esse protótipo, são perguntas mesmo de identificação, né, dos problemas que você está trabalhando ou buscando resolver, né? E uma forma que você pode fazer isso, né? Eu tenho inclusive um vídeo aqui no Mentalidade Empreendedora, lá no meu canal do Mentalidade Empreendedora, que eu falo sobre 4 perguntas que ajudam na validação de ideias de negócio. Eu vou até colocar um link aqui embaixo no post, tá? Que você pode acessar e ver depois esse vídeo, entender um pouco mais, com um modelinho bem legal para você conseguir validar. Uma coisa importante de você entender quando você for validar uma ideia de negócio é o seguinte, é que você precisa validar essa ideia baseada em ações que a pessoa já fez e não naquilo que ela vai fazer. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você perguntar assim, você compraria meu produto? Não vale, entendeu? Não vale. Você compraria uma ação futura. Você tem que entender assim, o que
você já comprou que resolve esse problema pior do que o meu produto, por exemplo? Seria uma pergunta relevante para você validar a tua ideia, tá? Então entender essa questão de futuro, de passado, né? O que a pessoa já fez para resolver aquele problema que agora você quer resolver de forma melhor com o teu produto, com o teu serviço, com aquilo que você está buscando desenvolver e validar, tá? Então são algumas coisas que você pode fazer para validar ideias, beleza? Então tá aí, falei algumas coisas e algumas formas de validar ideias de negócio. Você pode depois ver esse vídeo que eu vou deixar aqui no post, aqui embaixo, na descrição do vídeo, esse vídeo falando mais sobre ideias de validação, 4 perguntas que ajudam na validação da tua ideia de negócios, beleza? Então vamos lá, vamos para nossa terceira pergunta desse Ask Pedro Que. Foi uma pergunta do Felipe Fernando. A pergunta dele é assim: Ask Pedro Que, né? Hashtag Ask Pedro Que, porque essa é a forma que você faz pergunta para mim. Em sua opinião, quando inovar pode fazer mal? Beleza, cara. A primeira coisa, Felipe, para você identificar o que é inovar. Quando você está falando inovar, o que você está querendo dizer? Porque se inovar for criar uma coisa nova do nada, é um conceito. Se inovar for combinar coisas já existentes, é um outro conceito. Se inovar for reposicionar o teu produto, a tua ideia, a tua marca, a tua empresa, é uma outra dinâmica. Então assim, cara, eu acredito que inovar faz mal, primeiro, quando você não sabe o que é inovar. Então faz mal se você for inovar sem saber realmente que aquilo é inovar. Eu acho que inovar faz mal quando você tá viajando, tá com um conceito errado de inovação, entendeu? Porque no fim das contas, cara, inovar não faz mal. Inovar é fazer coisas novas, inovar é você melhorar aquilo que já vem sendo feito. Então isso nunca faz mal. Inovar fala de progredir, fala de melhorar, de avançar. Então melhorar nunca é ruim, tá? Melhorar, é deixar aquilo melhor, né? E inovar tem muito a ver com melhorar as coisas, tá? Então, na minha opinião, inovar só faz mal se você não souber que aquilo que você está fazendo é inovação, beleza? Bom, então é isso, essas foram nossos 3 assuntos e 3 perguntas desse Ask Pedro Que. E eu quero deixar aqui, né, um canal aberto para você fazer novas perguntas. Se você tem alguma pergunta a respeito de empreendedorismo, desenvolvimento de negócios, marketing digital, que são minhas áreas, né, de atuação, de especialidade, ou até outras aí que você deseja saber minha opinião, você pode deixar aqui embaixo desse vídeo aqui ou enviar para mim com a hashtag AskPedroQuê, AskPedroQuê, beleza? Então é isso. Até o nosso próximo programa, Ask Pedro Que. Suas perguntas, meus insights. Para assistir o próximo vídeo é só clicar aqui, tá? Clica aqui e você vai assistir o próximo vídeo. Vai para lá!